E esse racismo ele tem diversas facetas, mas talvez a pior faceta, e nós temos outros colegas também que vão dialogar daqui a pouco, é aquilo que eu chamo da negação ou da anulação. Mas a pior da situação é que essa população acabou introjetando isso. Eu relembro aqui o Paulo Freire, né? E o Gessé Souza, ultimamente, tem trabalhado muito isso, né? A senzala é tão perversa, ela é tão marcante na cultura política, na cultura social e econômica brasileira, que inclusive os negros não se permitem quebrar os grilhões. Reinaldo, aproveitando essa sua deixa, então, né? Bem, a sua caminhada profissional, o que você desenhou para você, foi dentro do âmbito da pesquisa, da academia. Você é pesquisador, você está vinculado a grupos de pesquisa, você produz artigos, você escreve, você vai em palestras e seminários. Essas atividades que fazem parte daquelas pessoas que traçam esse caminho, né, profissional. E eu imagino que a todo momento, na sua produção, ou de informação, ou de dados, ou de conhecimento, em sala de aula, enfim, você tem que validar o que você fala. Ou validar com seus pares, ou validar com aqueles que te ouvem, ou validar com... Você tem que pensar nos impactos constantes daquilo que você está fazendo quando você escreve um artigo e assina e publica, ou quando você vai em sala de aula ensinar para os seus alunos, ou quando você se manifesta. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe hoje, né, o que o Bourdieu chamava do mundo da doxa, o mundo da opinião. É muito fácil emitir uma opinião hoje. E isso, em determinado ponto, é muito positivo, porque a gente tem uma liberdade de expressão, a gente tem acesso à informação que nunca tivemos em todo momento da nossa história, né? Mas a opinião é um dos passos do que a filosofia, e você tem essa caminhada, como o Paulo também na filosofia coloca, a opinião, a doxa é o caminho do meio para a gnose, né? Você tem a gnose, você tem a doxa e você tem a gnose. A opinião é um achado de espírito, opa, um posicionamento, mas você tem que refinar, acompanhar e tudo mais. A gente não percebe muito isso, né? Vai passar um videozinho aqui na tela, quando a gente digitar, que é de uma influência que emitiu uma opinião sobre o tema que a gente está colocando. O racismo existe, vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente. Isso é uma coisa natural. É um instinto de defesa da gente. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo. Julgar a pessoa pela raça. Então, se você tá num parque à noite, no escuro, e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e ela tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de terno e gravata. Isso é natural do ser humano, tá? E qual que é o meu ponto com isso aqui? O racismo sempre vai existir enquanto a maioria dos crimes forem causados pela população negra. Isso significa que a gente tem que aceitar o racismo, que não tem problema, que ninguém deve... Bem, essa influência, ela fez uma live para 50 mil pessoas abordando esse tema dessa maneira e emitindo a sua opinião, né? Como é que você vê isso, esse mundo da opinião no dia de hoje, e principalmente uma autorresponsabilização pela opinião emitida, né? Quando eu gero uma opinião, tudo bem, é meu entendimento, mas isso pode impactar a vida no outro, como é que você entende isso, dentro do lugar que você ocupa da sua caminhada profissional? A partir da tua pergunta, né, Léo? Mas dialogando com tudo que a gente já participou aqui, que a gente escutou da Flávia, do Paulo, do Marconi, eu acho que sim. Bom, acho não, né? Já é até estranho falar acho. Eu considero que todo mundo vai ter opinião, entendeu? Então, a opinião não é o problema. E emitir opinião tampouco seria problema. Começa a tornar-se um problema, e um problema como uma situação crítica, quando você tem opiniões sendo proferidas para grupos muito extensos, 50 mil pessoas, falas descontextualizadas, falas sem fundamentação, simplesmente a opinião, como se tratasse de uma verdade, como se tratasse de um conhecimento científico, acadêmico, fundamentado, quando na realidade é apenas a opinião. Então, a gente pode colocar, ainda que seja bem
forçoso fazê-lo, ter opinião sobre um jogo de futebol e opinião sobre isso estaria paralelo, entendeu? Porque é simplesmente o que a pessoa pensa, não foi refletido. A partir do vídeo que você expôs, é interessante perceber o seguinte: quem é essa moça? Então, é interessante que é um pouco que já foi falado antes, né? A questão da identidade. Então, ela não se identifica e não tem empatia pelo outro na fala que ela fez, né? O vídeo dela não demonstra isso. Mas quem é ela? Olha, ela é uma farmacêutica. Ela é uma farmacêutica que estudou na Alemanha e que foi para os Estados Unidos. Bem, até aí, ok. Mas o que dá direito a ela, dentro do ponto de vista da informação, do dado, da comunicação, de proferir um conhecimento, uma informação, como se fosse um dado científico? Aí é o problema. Porque o que está, talvez, e aí a gente pode lembrar do Humberto Eco, quando dizia que as redes sociais, o mundo contemporâneo, a sociedade da informação, deu muita voz a muitos idiotas, né? Alguma coisa assim, como ele disse. Para ser um conhecimento fundamentado, é necessário seguir ritos. Então, quer dizer, você não pode simplesmente dar a sua opinião, não. Ela tem que ser fundamentada em dados. Onde estão os dados sobre o racismo? Você trouxe alguns. Quando você disse que, por exemplo, 16% dos professores nos ensino superior brasileiros se identificavam como negros, e cerca desses, apenas 16 tinham doutorado, olha, isso é um dado. Quando você traz o Atlas da Violência no Brasil e demonstra que há um percentil muito maior de jovens negros sendo assassinados, isso é um dado. Quando a gente olha, foi divulgado ontem por um dos departamentos da Universidade de Harvard, comentava, então a galera gosta de falar, né, a Harvard, então Harvard disse que um jovem negro nos Estados Unidos tem 21% mais chance de ser assassinado por um policial do que um jovem branco na mesma condição. Então, eu não posso, dentro de uma construção científica, se quer, a gente pode colocar assim, fazer uma leitura rasa sobre isso. Porque achar, todo mundo pode achar. O problema é que nós parecemos que nessa sociedade nós temos uma equiparação entre um achar e um saber, um conhecimento fundamentado, que não passou pela coleta de dados, que não passou pela reflexão, que não passou pela utilização de um método científico reconhecido, não passou por nada disso, é simplesmente o achar da pessoa. E aí coloca-se para debater um conhecimento fundamentado e um achar, como se fossem iguais. Olha, não é defender um academicismo, mas defender uma ideia fundamentada, uma ideia que teve aí o curtir do pensamento, o tempo de reflexão. Me ajuda muito a pensar nisso tudo o pensamento do Karl Popper. Ainda que ele dissesse que a indução não era ciência, vamos deixar isso um pouquinho de lado, mas quando ele fala da dedução como ciência, então, de valores que você tem que levar para a universal, e não entrar na casuística, como eu tinha falado antes, a partir da fala do Paulo, eu não posso ficar apenas com a casuística. Então, nesse sentido, a impressão que nós temos é que todo mundo opina, todo mundo coloca a sua opinião, e como se todas as opiniões fossem válidas. Quando você trouxe no começo da fala, dizendo, a partir de falas, né, de influencer ou de propensos influencers, dizendo que se você acha que vidas de pessoas negras importam mais só porque são negras, sinto lhe informar, mas você também é racista. Qual a fundamentação disso? Não há uma gradação, dizendo, eu não estou dizendo que a do negro vale mais, estou dizendo que vale. E quando eu vou para os dados demonstram. Os negros sofreram, os negros sofrem, e pela situação que nós temos hoje, ainda que não exista o futuro, aí eu faço um prognóstico de que no futuro continuarão seguindo a sofrer, seguirão sofrendo, porque não há políticas públicas sérias para mudar a situação do negro no Brasil. Vamos fazer um recorte. As escolas não estão sendo preparadas para isso.
a construção do imaginário da identidade não tem favorecido isso no Brasil. Então, parece que nós trabalhamos com uma ideia de que as pessoas pensam, podem emitir suas opiniões, e essas opiniões são iguais às opiniões de cientistas, de acadêmicos, de antropólogos. O Paulo Kermes, quando ele falou, por exemplo, de como se faz para definir uma área que é área de quilombolas, olha, é necessário um estudo antropológico. E não é simplesmente um antropólogo chegar ali e falar assim, tem aqui, não, método, dados, ficar ali, vivenciar com a comunidade, levantar documentos de cultura material e imaterial. Isso não é feito da noite para o dia. Aí as pessoas acham que simplesmente, eu li uma notícia, eu vou fazer um comentário aqui. Olha, nós temos que nivelar um pouquinho para falar de onde eu vou obter informações para dizer essa informação é válida ou não é válida. E eu não falo de verdade, porque aí, repetindo o que Karl Popper dizia, a verdade para a ciência ela não vai existir. Então, é necessário espaço para refutação. Mas tem que ser num nível de refutação no mesmo nível. Não posso ser um achar e um conhecimento bem fundamentado. Entende? E outra coisa que parece que nos falta é um diálogo um pouco na horizontal. Parece que nós trabalhamos muito numa perspectiva vertical. E eu digo desde o pensamento brasileiro. A gente fala muito dos pensadores da América do Norte, os pensadores da Europa, mas a gente não olha, por exemplo, os pensadores latino-americanos, os pensadores africanos. A gente não fala, por exemplo, de uma filosofia, de uma ciência africana. Felizmente, hoje em dia, nós temos as redes sociais, como a Academia, como a ResearchGate, que favorecem que nós conheçamos um pouco mais rapidamente. O conhecimento está sendo produzido em outros lugares. Tem um estudo muito legal feito pelo Mahmoud Hammoud, da Universidade da África do Sul, que trata justamente de uma ciência africana, de uma filosofia africana, que não tem que passar necessariamente pela filosofia grega. Entende? Então, mas tem fundamentação. Então, é filosofia, é pensamento científico, não é simplesmente eu achar. Legal, Reinaldo, que me veio um tanto de coisas à mente aqui, né? É nesse bojo que a gente encontra a defesa do terraplanismo, a negação das vacinas, o entendimento que a Terra é o centro do universo e assim vai, né? É complicado nos dias de hoje ter que lidar com esse tipo de argumento. Mas muito bem, muito obrigado. Vamos passar para os comentários dos demais. Vamos começar com Paulo. Mestre Paulo, alguma ponderação lhe veio à mente aí com a fala do Reinaldo? Olha, Léo, o Reinaldo coloca muito bem. Eu só traria uma questão que concordo com ele. Eu acho que o status da tecnologia e a velocidade de publicar opinião deu à opinião uma sacralidade na atualidade. E todo mundo acha, né, que pode emitir opinião, conforme o Reinaldo coloca, sem fundamentação, e que isso é válido. E qualquer outro que levante questões está usurpando essa pessoa do direito de se manifestar, e não é isso, né? Então, esse é um perigo, essa é uma questão muito perigosa, porque você quer, e eu sei que o Reinaldo trabalha com a perspectiva da fenomenologia, você quer a pessoa ter a coragem de olhar para a realidade, né? Um simples, nem de fazer pesquisa, mas olhar aquilo que o Merleau-Ponty dizia, né? De olhar intensamente para a realidade e levantar questões. Ela não sequer faz isso. Eu confesso a vocês, eu termino aqui, né? Eu já fiz algumas perguntas e atualmente eu estou ficando profissional de me tirar de grupo. Principalmente de grupo, é verdade, né? Do Facebook, porque se você levanta uma questão, você é um irresponsável, porque você não deu valor efetivo à sacralização daquela opinião. Então, você não é digno de estar ali. Então, essa é uma questão perigosa, Reinaldo, você coloca muito bem. E na questão racial, Léo, eu tenho muito medo de uma questão que está sendo posta permanentemente,
essa questão da meritocracia. Todas as vezes que você levanta, mesmo fundamentando, seguindo esse padrão que o Reinaldo coloca, as pessoas voltam ao discurso falacioso da meritocracia. E é muito perigoso. Então, eu diria que essa falácia da meritocracia virou a grande opinião das pessoas que não querem que a senzala, né, volte à condição da perspectiva de direitos no Brasil, e ela se apresenta sempre como uma possibilidade ou como um recurso discursivo de continuar lulando no outro. Mas fantástico a perspectiva que o Reinaldo trouxe. Obrigado, Paulão, pelos comentários. Marconi. Uma coisa que me chama a atenção, que o Paulo já falou, é a respeito dessa questão da opinião, né? E é o que o Reinaldo trouxe a respeito do Humberto Eco. Antigamente a gente falava tanta besteira só na mesa de bar, né? Só que hoje a besteira que a gente fala ganha uma proporção inimaginável. E a gente não tem responsabilidade com isso. Se a gente tiver um mínimo de critério na hora de opinar, é o que foi colocado. A opinião não está vetada. A gente pode sim opinar sobre toda e qualquer coisa. Né? Estamos nós aqui opinando sobre um assunto que julgamos interessante. Mas a gente precisa de uma atenção. A gente precisa de um zelo, a gente precisa de um cuidado. Seja por... na mesa de bar, a gente sabia quem era o público que estava falando com a gente. Hoje, uma opinião que a gente posta em alguma mídia social, ele não sabe quem é o público que vai receber. Então, a gente não teve a oportunidade de adequar a linguagem, de contextualizar melhor, e vira um risco, né? E é uma faca de dois gumes. Se a gente tem o ganho da liberdade, como você está trazendo, a gente também tem uma responsabilidade muito grande em função disso. Obrigado, Marconi. Gente, muito obrigado aí pelas falas. Eu acho que a Flavinha caiu aqui a conexão. Não sei se ela consegue voltar. Se ela voltar aqui, se ela não conseguir voltar, eu converso com ela depois, ligo para finalizar a nossa conversa. Mas eu gostaria de agradecer enormemente pela fala de vocês, extremamente esclarecedora e muito assertiva. Foi realmente um prazer passar essas 2 horas aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante. Eu acho que a gente sai com muitos pontos de reflexão, né? A gente não sai da mesma maneira que a gente entrou, e isso é muito importante. Então, um agradecimento especial aí ao Marconi, ao Reinaldo, que fala lá da Espanha, deve ser quase umas 20 horas aí já, né, Reinaldo? Ao Paulo, que está também esperando pelo almoço, a todos vocês, muito, muito obrigado mesmo, e vamos fazer outros momentos, outras rodas dessa aqui, com temas também que são temas relevantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida em comunidade, né, para a nossa vida também nos relacionando com outras pessoas. Creio que seja um caminho muito interessante. Muito obrigado. Não, ficou muito bom, gostei muito. Vai aprendendo e vai refinando o formato, mas muito legal. Parabéns a todos aí. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigado, vamos almoçar Paulo, nós obrigado, aqui, né? Valeu, galera. Até mais. Obrigado, Léo. Um abraço. Um abraço, Reinaldo. Um abraço, Marconi. Tchau, Paulo. Prazer. Léo. Falou, Reinaldo. Falou, Léo. Uma alegria dialogar gente. com vocês. Igual a Cudinha Abração. ali. Realmente. Tchau. Vai lá. Falou.